Oi, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, da nossa série, que vem para homenagear um dos maiores enxadristas que esse mundo já conheceu, Miguel Tal, um exemplo de enxadrista não só nos tabuleiros, mas também fora deles. Um rapaz que nunca teve envolvido em confusões, que a gente sabe realmente dava um exemplo e que era fascinado pelo xadrez, estava sempre disposto ali a falar sobre xadrez, analisar posições, enfim. Hoje essa partida jogada contra um rapaz chamado Miller no ano de 1988 na cidade de Chicago. Tal tem as peças brancas e jogou E4. Seguiu E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. O Tal parte para a abertura italiana. Seguiu cavalo F6, D4, D6 e após peão toma o peão em E5, cavalo toma o peão em E4, o Tal já mostra que veio para realmente surpreender o adversário jogando bispo toma o peão em F7, um cheque. Bem, após rei toma o bispo em F7, segue simplesmente o fantástico dama D5 cheque. E aí depois de bispo E6, dama toma o cavalo em E4, recuperando uma peça. Bem, seguiu bispo E7, desenvolvendo uma peça. E aí o Tal joga roque. Bem, seguiu D5, atacando a dama, dama D3, dama D7. A ideia é trazer as torres e esconder o rei um pouco. Seguiu torre E1 por parte do Tal, torre de A F8, cavalo C3, rei E8, escondendo o rei, para o rei não ficar tão exposto. E aí, após cavalo G5, bispo C5, a gente tem que jogar um bispo C5, atacando, mirando aqui o peão de F2, para ganhar a torre das brancas. E aí o Tal já mostra toda a sua forma e joga simplesmente cavalo toma bispo em E6. E não joga um lance qualquer como, por exemplo, torre F1 defendendo. Miller simplesmente foi lá e tomou o peão, fez, opa, o peão aqui é meu. Seguiu rei H1, né, saindo do cheque. Bispo toma a torre em E1. Cavalo toma a torre em F8. Torre toma o cavalo em F8. E aí depois disso seguiu bispo G5. E aí aqui seguiu dama B4, atacando a dama por parte do Miller, né? Dama E2. E aí agora cavalo toma o peão em C2, atacando a torre. Um lance bem interessante. E aí, o que é que você faz? Você toma o cavalo? Não, né? Se você tomar o cavalo, simplesmente segue torre F1, checkmate. A dama aqui está defendendo a casa F1 para não levar mate. O Tal jogou E6, avançando o peão, atacando a dama. Seguiu aqui simplesmente dama D6, porém, nessa posição, o melhor seria ter jogado dama C6. E aí depois torre D1, D4. Ok? Porém, seguiu dama D6 por parte do Miller. E aí após cavalo B5, atacando a dama. E aí você vê porque era melhor dama C6, porque não teria esse ataque de cavalo. Ok? E após dama E5, atacando a dama aqui, tentando trocar. Né? Ah não, lógico, tentando não trocar, mas se por exemplo, não tentando trocar, mas se você tomar a dama você leva mate aqui embaixo, né? A dama está defendendo F2, então depois cavalo B5, dama E5, a gente chega na posição crítica do jogo. E aí agora eu quero saber de você o que você teria jogado se fosse o Miguel Tal nessa hora. Pausa o vídeo e tenta achar o lance. Bem, o Tal jogou simplesmente fantástico H4. Um lance muito bonito. E aí o Miller jogou dama G3. Vamos ver o que teria acontecido se dama toma dama de graça em E2,
simplesmente, você, não sei se você está conseguindo ver, né? Mas isso aí, simplesmente, cavalo, toma em C7, checkmate. Pois depois de H4, seguiu dama G3, e aí, agora com novas ameaças. Por exemplo, trazer a torre para F2 e aí depois dama G2, checkmate. Seguiu torre D1, torre F2, como eu disse, atacando a dama e ameaçando o mate. E aí, a dama... E aí... Opa, meu Deus, eu tô um pouco coisado hoje. E aí o Miguel Tal faz outro lance fantástico. Eu queria que você desse uma analisada aí, pensasse, tentasse achar uma combinação para o Miguel Tal. Bem, o Tal jogou simplesmente fantástico. Dama toma torre em F2. E após bispo, toma dama em F2, seguiu torre D5. E aí tá ameaçando mate em D8. Como vai fazer isso? Seguiu. O Miller achou simplesmente o dama toma em H4, cheque. E após bispo, toma a dama, bispo toma em H4, cavalo C7, toma em C7, cheque. O rei precisa ir para F8. Seguiu torre F5, cheque. Ele cobre com bispo F6. Torre D5. E aí Miller jogou A5. Porém, melhor teria sido bispo H4 nessa posição. Já que a torre estava vindo para cá. Então era melhor ter simplesmente deixado o bispo um pouco longe. Porém, vamos lá. Seguiu A5. Torre D7. A torre agora quer vir para F7. Seguiu cavalo B4. Torre F7 cheque. Rei G8. E agora o Tal jogou um lance muito legal. Torre toma o bispo em F6. E aí o nosso camarada jogou cavalo C6, não tomou a torre. Por que não? Porque se peão toma a torre, simplesmente E7. E aí, se jogasse cavalo C6, o cavalo chegaria atrasado. O peão vai estar promovendo no próximo lance. E o peão está muito bem definido pelo cavalo. Então, uma nova dama vai nascer. Seguiu, após esse lance, cavalo C6. E aí, torre F7, G6. E aí, agora, o Tal finalizou, acabou com a partida jogando E7. E as negras simplesmente estenderam o braço e disseram: caramba, tá massa, já deu por hoje, já deu pra mim, ok, valeu, cara, tu é show. Porque a gente tem duas continuações possíveis. Acho que a pior seria rei toma torre e aí simplesmente E8 promovendo pra dama, né? Acho que seria pior. Porém, poderia ter seguido cavalo toma peão em E7 e aí depois de torre toma em E7. As brancas possuem duas peças por um peão, então é um final claramente ganho. Tal ganharia sem dúvida alguma, só questão de tempo. Portanto, as negras decidiram abandonar após E7. E aí, você lembra? Tudo começou aonde? Simplesmente com esse lance. H4. Numa posição crítica. E depois de dama G3, torre D1 com torre F2. E aí simplesmente o fantástico dama toma F2. Que partida, hein, meus amigos? Então, essa foi a partida de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fique conosco aí. Continua com a gente. Eu agradeço demais a tua visualização, tá? Então, forte abraço pra você e até o próximo vídeo. Valeu!